A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Hoje, antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. A porta está na casa. Preste atenção, filho. Gênesis capítulo 28, verso 10 diz assim: Partiu Jacó de Berseba e a seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora está deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que hei de referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Aqui, a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. No verso 18 diz assim: Tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre o cujo o topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que me empreendo, me der pão para comer e roupa para que eu vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu elegi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me conceder, certamente eu te darei o dízimo. Aleluia! Temos revelação aqui, temos a primeira menção de casa de Deus. Nessa visão de Jacó, na casa encontramos os céus abertos, Deus falando, uma atividade angelical, acesso à porta e coisas maiores. Em João capítulo 1, versos 50 e 51, Jesus é a revelação dessa casa de Deus. Veremos coisas maiores quando virmos a casa de Deus. A segunda coisa, uma escada ligando a terra ao céu. Uma escada é uma conexão de um nível baixo para um nível superior. Escada é para acréscimo a níveis superiores. No hebraico tem o sentido de elevar, exaltar. Deus deseja que você suba e que tenha uma vida mais elevada. Você não pula até o topo da escada. Você sobe de degrau em degrau. Você não precisa do pão a cada dia, o louvor a cada dia, a participação a cada dia, a presença a cada dia. E subindo um degrau após o outro, você chegará à porta para uma vida mais elevada. Figurativamente, a escada representa o compromisso de perseverança, que você encontrará o milagre. Hebreus 6,12: Para que vos não façais negligentes, preguiçosos, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. O seu crescimento é intencional. Ninguém pode crescer por você, mas você não pode crescer da noite para o dia. Não existe pílula de crescimento, não existe mágica para crescimento. O seu crescimento espiritual no pleno conhecimento de Cristo é intencional.
Desde que o ano começou, quantos cultos você participou? A porta está no final da perseverança. Caminhamos de glória em glória, de fé em fé. Quanto mais alto for o nível que deseja chegar, mais exigirá de você. Tem um exemplo de um pastor que, quando esteve em Londres, ele subiu justamente com outros pastores 320 degraus da escada da estação de Aspen, quase 60 metros. Os primeiros degraus foram fáceis. Eles tinham disposição, expectativa, energia, mas depois do número 100, as pernas endureceram, a coragem diminuiu. Mesmo assim, eles foram até o fim. Quanto maior for o sonho e missão, maior é o seu preparo. A cada degrau é um teste de fé. Antes de uma promoção, existe um teste de fé. Não desista. Apenas continue subindo, respire, tome um fôlego, não tenha pressa, apenas continue subindo. E logo, muito em breve, você cruzará a porta. A porta é a revelação da casa. A porta está na casa. A casa de Deus é a igreja. E na igreja você encontra porta. A igreja você terá uma vida mais elevada. Filhos que estão na casa participam da fartura do Pai. É na casa que o favor e a bondade se encontram. No Salmo 23, o salmo de liderança do Espírito para nossas vidas. Nele nós encontramos o coração do bom pastor. Jesus nos conduz para lugares de descanso e abundância. Ele nos livra dos caminhos errados. E por fim, ele nos conduz para a sua casa, onde riquezas estão estocadas. O texto diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23, verso 6. E habitando na casa que você repousa na bondade e no favor, misericórdia do Pai. Você também precisa saber sobre as pedras vivas. A casa é de pedras vivas e não mortas. Pedras vivas que foram transformadas. Elas receberam o toque do milagre do novo nascimento. Sem Jesus, todo homem é apenas barro, mas com Jesus, todo homem é pedra. Jesus é a rocha, pedra. Você é como ele. Pedras não se deslocam com facilidade, não são ambulantes, não variam, elas permanecem firmes e inabaláveis. É na casa que você transforma em coluna. A coluna é para sustentar. Muitos são frágeis porque estão fora da casa de Deus. Os que entendem o reino de Deus se tornam numa coluna. Uma coluna não muda. Uma coluna estabelece a beleza e sustentação. Uma coluna traz confiança e segurança. Toda função de liderança deve ser uma coluna da casa de Deus. Uma coluna tem força para se manter. A promessa para os vencedores é: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Apocalipse capítulo 3, verso 12. As colunas não se escandalizam e vão embora. Elas são como uma árvore de profundas raízes, plantada junto às águas. Eles nem precisam se mudar, eles frutificam mesmo no deserto. Colunas abençoam os outros mais do que a si mesmo. A coluna serve os demais. A sua principal função é dar suporte em amor, é possibilitar a edificação da casa. O azeite transforma as pedras em colunas. Uma pedra se torna coluna porque tem azeite sendo derramado. O azeite é a unção fresca do Espírito Santo, o óleo sagrado que separa do comum. Colunas andam em santidade. O óleo que ilumina, cura, protege, está disponível na casa de Deus. É na casa que a bênção dá prosperidade. Jacó fez um voto: se o Senhor me abençoar, ele daria o dízimo. Quando reconhecemos a bênção de Deus, entregamos o dízimo. A casa de Deus é reconhecida como coluna quando nós entregamos os dízimos. Igreja forte é uma igreja onde todos são dizimistas. O pastor, desde o pastor ao membro mais jovem. Dízimo não é dinheiro, é reino. O reino deve vir primeiro. O dízimo deve vir primeiro. O dízimo são as primícias que aumentam a nossa prosperidade espiritual e natural. O dízimo é para a honra e reconhecimento.
Abraão ensinou a Jacó para seu filho que o dízimo traria prosperidade. Jacó fez um voto de reconhecimento da prosperidade, da paz, saúde e proteção. O dízimo prospera você em tudo, porque conecta a sua vida a Deus com a sua fonte. No final da vida de Jacó, era muito rico como Abraão. Deu uma posição de solidez, escassez indefinida e fuga. Jacó retornou em paz com 12 filhos e muita riqueza. Ele disse: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado com teu servo, pois apenas o meu cajado atravessei o Jordão, e agora sou 2 bandos. Em Gênesis 30:10, a riqueza aumentou a sua gratidão. Diante do seu irmão Esaú, peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. O presente de Jacó para o seu irmão, mais ou menos atualizado para os dias de hoje, seria 8.010.000. O que nós podemos concluir, pastor? A porta está na casa de Deus, a igreja. Faça um propósito de não faltar a nenhum culto da igreja, pois faça todos os treinamentos possíveis. Seja cheio do Espírito e da palavra. Torne-se uma coluna hoje. E no futuro, você continuará sendo coluna. Amém? 2024 é o ano de portas abertas. Pai, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo através do canal do YouTube. Que essa palavra, a porta está na sua casa. Que elas tenham fé. Que esse é o ano da prosperidade. Que as portas sejam abertas sobre a sua vida. Que eles venham prosperar abundantemente. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas conheçam essa palavra. A porta está na casa. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix que você pode fazer uma oferta generosa, uma semeadura. Ao fazer uma semeadura, creia, você terá uma colheita. Não da mesma forma que você semeou, porque Deus vai multiplicar na sua vida a sua sementeira. É verdade, é o que eu estou dizendo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Semeie e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.